está começando uma série hoje, uma série muito especial. Mas antes disso, eu queria compartilhar com vocês um sentimento que eu estou para hoje, pode ser? Isso não está na pregação ainda, mas o meu sentimento hoje é que esse não é um culto qualquer. E aí você pode pensar, papo de pregadora, né? Que vai pregar e quer que não seja um culto qualquer. Mas, genuinamente, o meu sentimento e o que eu acredito é que é como se tivesse da parte de Deus uma autoridade e um poder disponível para cada um de nós que vamos nos apegar dessa palavra e dessa verdade que a gente vai falar aqui hoje. Tudo que a gente fala e tudo que a gente traz aqui como igreja tem a opção de ser uma coisa que você ouviu e depois você esqueceu, ou tem a opção de ser uma coisa que se tornou uma verdade para a sua vida e que isso vai gerar frutos na sua vida. E a minha oração, de verdade, é que gere frutos na sua vida. Amém? Amém, gente? Eu tô crendo mesmo. E vocês? Então, vamos lá. A nossa série chama Censurado. Censurado. Não sei se você sabe, mas às vezes você ou está no Instagram ou está no cinema e aparece essa frase, censurado. É uma coisa que você não pode ver por algum motivo. Ou acima de 18 anos, ou não é apropriado para crianças, ou é uma cena violenta, mas é censurado por algum motivo. Você não tem acesso àquela parte porque está censurado. E aí, no nosso caso, é censurado, mas a parte 1 de uma pregação que é assim, censurado, deixe Jesus falar. Censurado, deixe Jesus falar. Porque o que acontece é que antigamente as palavras de Jesus, enquanto ele vivia aqui na terra, já eram censuradas. Pelo Império Romano, pelas circunstâncias lá que ele vivia, já era censurado. Já tinha algumas coisas que as pessoas estavam tentando dizer assim, ei, não preste atenção nisso daqui que ele está falando. Não, não é assim. Não. Ei, olha para cá porque é isso aqui que ele está falando. E hoje não é mais pelo Império Romano, mas vocês concordam que tem algumas coisas que são censuradas, como se fossem censuradas do que Jesus tem para dizer para mim e para você? Coisas que é como se a gente que estivesse dizendo assim, não, olha, Jesus está falando isso, mas deixa eu tentar explicar. Na verdade, ele está querendo dizer... Como se assim, a verdade nua e crua do que Jesus estava falando, a verdade explícita do que Jesus estava querendo dizer... É como se a gente, às vezes, tivesse o sentimento de que é censurado, nem todo mundo pode ter acesso, é censurado e... deixa eu tentar te explicar de outra forma. Mas tem uma parte na Bíblia, uma seção que é conhecida como o Sermão do Monte, que se encontra nos capítulos 5 a 7 do livro de Mateus. E isso daqui é uma verdade não censurada que a gente precisa ter acesso. E que a gente precisa não esquecer. E que a gente precisa guardar no nosso coração. Vocês querem a verdade explícita? Amém, gente? Uma coisa antes de a gente começar é que o Sermão do Monte, ele teve o objetivo de fazer algumas coisas. A primeira coisa, como eu falei para vocês, no caso, eu queria sugerir essa leitura para vocês, os capítulos de 5 a 7 do livro de Mateus, certo? E um pouquinho antes de começar... Mateus 4,17 diz o seguinte, Jesus começou a pregar e ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aí, logo em seguida, começa o Sermão do Monte no capítulo 5. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E a primeira expectativa que Jesus tinha com o Sermão do Monte era como se fosse a preparação e o alinhamento para esse reino dos céus que Jesus estava dizendo que estava próximo. Ele estava falando, ei, se arrependam, ei, presta atenção que está próximo. Então, isso daqui que eu vou falar para vocês agora é uma preparação, é um alinhamento de expectativas para. A segunda coisa é como se o Sermão do Monte ele fosse um código de ética. Ele é como se fosse um padrão de conduta para quem fosse dizer que é seguidor de Jesus, para quem ia dizer na época e agora também que é cristão. Então, preparação e alinhamento para esse reino dos céus que estava próximo. E esse padrão de conduta para os cristãos. Mas duas coisas que o Sermão do Monte ele é um contraste dos valores do reino, aquilo que é eterno, com os valores do mundo,
aquilo que é temporário. E já já a gente vai ver isso melhor. E, finalmente, a quarta coisa que o Sermão do Monte ele se propõe a fazer com a gente é que ele é também um contraste de uma fé superficial dos religiosos, não só os religiosos de agora, mas desde aquela época tinham religiosos que Jesus estava se referindo, ele estava cuidando, ele estava tentando fazer chegar neles a verdade explícita, a verdade que não é censurada. E é também, no caso, o contraste da fé superficial dos religiosos, que é só sobre a aparência, em relação à fé que Jesus esperava, que é de coração. No final, mais ou menos, na verdade, logo no começo, Mateus 5:20 diz assim: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus, dos religiosos da época e os mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, ele estava muito dedicado ali e dizia assim, olha, existe aqui uma fé que é a de aparência, existe aqui uma outra fé que é isso que a gente vai falar. E aí, ele estava falando do Sermão do Monte. Então, vamos lá. Vocês devem conhecer, todo mundo já deve ter pelo menos ouvido falar um pouco, que aquela parte da Bíblia, a gente vai falar hoje de uma parte específica, porque a gente tem outros domingos da série, que é aquela que fala, bem-aventurados os que, bem-aventurados, bem-aventurados. Uma outra versão fala, felizes os que. Outra versão ainda fala, abençoados os que. E aí a gente vai ler cada uma dessas coisas. Mas a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é que algumas das coisas, na verdade, a maior parte das coisas, não são do nosso padrão normal. Vocês vão ver que o que ele diz que é ser abençoado, o que ele diz que é ser feliz, o que ele diz que é bem-aventurado, é uma coisa para a gente que, no natural, a gente quer evitar. É uma coisa que, no natural, a gente não acha legal. É uma coisa que, no natural, a gente fica confuso de ouvir. Então, desde então, ele está fazendo o que eu acabei de falar. Ele está fazendo esse contraste da aparência do religioso para o coração que é ok diante de Deus. Ele está fazendo o contraste entre o padrão do que é eterno com o padrão do mundo presente, que é o que é temporário. Então, vamos lá. Eu vou ler primeiro tudo e aí depois a gente vai mergulhar um pouco mais. Diz assim... Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Antes de ir em cada um desses pontos que é esse alinhamento, essa expectativa, esse padrão para cada um de nós que se diz cristão e para cada um de nós que diz que eu sigo Jesus Cristo, eu não sei se vocês sentem que existe uma tensão entre o que é esperado e o que a gente sente que é possível da nossa parte ser realizado. Meu Deus do céu, se isso daqui é o que é esperado, então eu preciso de uma ajuda, porque é muito difícil. Então existe uma tensão aí do esperado e o que é possível. E se você continuar lendo nos capítulos, tem uma outra parte que Jesus ele pega a lei antiga e ele começa a dizer assim, vocês ouviram que antes eles diziam que olho por olho, dente por dente, mas eu digo para vocês que... E aí ele estabelece um novo padrão, um novo nível de cumprimento disso que ele acabou de falar. E ele faz isso várias vezes. Então, a outra tensão que existe aqui é, vocês ouviram o que foi dito, versus, mas eu lhes digo. Presta atenção. Existe ainda uma outra tensão.
que é a felicidade verdadeira, porque isso tudo que a gente vai se aprofundar é o próprio Jesus dizendo que no padrão dele, no padrão do reino que estava por vir, no padrão do reino que estava próximo, isso é felicidade. Isso significa ser abençoado. Isso significa ser bem-aventurado. Então, o outro padrão, a outra tensão é felicidade verdadeira versus a felicidade passageira. E aí a gente vai começar, e eu sei que é um pouco reflexiva essa pregação, mas eu preciso que vocês interajam comigo, pode ser? Pode ser? Ótimo. Então, se você concordar com alguma coisa, aí você diz amém. Se, enfim, aí você dá um aleluia aí, um uau, né, do A13. Sempre acontece. Vamos lá. Felizes os que são pobres em espírito. No original da palavra, pobres em espírito, essa era uma pessoa que ela se rebaixava para pedir ajuda de Deus. A gente olha pobres de espírito, e eu não sei vocês, mas o reflexo é como se fosse, certo, ainda bem que é de espírito, porque se fosse só, eu não queria muito ser o pobre de espírito. Mas isso daqui que está falando não é que você não é bem-sucedido. Não é que você não atingiu aí a sua independência financeira. É pobre de espírito porque você conhece o seu lugar diante de Deus. E esse é um lugar que reconhece que você e eu precisamos de Deus. Pobres de espírito é uma condição do nosso espírito que diz assim: Deus, quer saber de uma coisa? Eu reconheço que o meu lugar devido na tua presença é de ser rebaixado e pedir a tua ajuda. Porque eu não quero dizer que eu tenho um espírito rico, o espírito que está tudo bem, e por conta disso deixar de ter acesso e deixar de receber tudo que eu poderia receber da parte de Deus. Olha só o que diz na versão da mensagem desse mesmo versículo. Diz assim: abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. Aí presta atenção nessa frase. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do governo dele. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do governo dele. Então, pobres de espírito não é que você é um medíocre de espírito. É porque você reconhece que, comparado com a presença e com o Espírito de Deus, você precisa estar rebaixado e prostrado e dizendo: Deus, eu quero o que o Senhor tem para mim, eu não quero o que eu tenho para mim. Amém, gente? E olha só, o valor terreno, o valor que seria oposto ao ser pobre em espírito, é um espírito que é orgulhoso. É um espírito que é autossuficiente. É um espírito que é arrogante. Então, às vezes, a gente vendo esse oposto, é mais fácil de a gente se identificar. Porque, então isso é feliz, então eu quero ser o abençoado segundo o padrão de Deus. Mas vocês concordam que é fácil de a gente se identificar com um coração que é arrogante, às vezes? Com um coração que é autossuficiente, às vezes? Então, isso volta naquela tensão que a gente acabou de falar. É o esperado versus o possível de ser realizado. A gente vai notar isso em todas as bem-aventuranças. E ele continua. Felizes os que choram. Aquele que reconhece que precisa de arrependimento. Aquele que chora. Gente, por favor, escuta isso que eu vou te falar. Os que choram, que a palavra de Deus fala, não são aqueles que levaram uma topada e aí está doendo e aí eles estão chorando apenas. Os que choram e que Deus, o próprio Jesus Cristo, Ele está dizendo, felizes os que choram, é porque eles choram com o que Deus chora. E eles se alegram com o que Deus se alegra. Gente, isso é uma coisa que me emociona, sinceramente. Porque uma das minhas orações pessoais mais constantes é essa. Eu constantemente digo para Deus, Deus, sério, eu quero ter um coração que presta atenção naquilo que o Senhor está prestando atenção. Pessoalmente, eu oro isso sempre. Eu digo assim, Deus, me dá olhos para ver aquilo que está quebrando o teu coração. Porque se eu posso fazer qualquer coisa que seja, mesmo que pareça pouco, eu quero chorar com o que o Senhor chora. E eu quero me alegrar com aquilo que o Senhor se alegra.
Então, felizes são os que choram, é porque são pessoas que Deus tem no time dele. Para dizer assim, eu posso contar com essa pessoa, porque aquilo dali que eles estão chorando, essa pessoa está chorando junto comigo e eu quero contar com ela. Lembrando que a recompensa divina que ele promete para os que choram é que eles serão consolados. Olha que coisa linda. Os que choram, eles não vão ficar chorando para sempre. Mas a palavra de Deus fala que eles serão consolados. Eu nem falei a recompensa do passado. A recompensa dos que são pobres em espírito é que eles terão o reino dos céus. Tá bom para vocês? O reino dos céus. Vamos continuar. Elas são complementares, né? A terceira coisa, felizes os que são humildes, em outras versões ele chama mansos. Felizes os humildes ou os mansos. Aquele que reconhece o seu lugar diante de Deus também. Aquele que não reivindica os próprios direitos, mas confia no tempo e na justiça de Deus. E olha esse versículo, esse é um dos meus melhores versículos da Bíblia inteira. Filipenses 2, 5-7, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus, ele era o próprio Deus e ele não considerou que isso era uma coisa que ele devia se apegar para ele se colocar em um lugar de superioridade, mas ele se tornou servo. E às vezes a gente deixa de ser humilde e a gente deixa de ser o manso por tão menos. Por tão menos. Tudo bem que tudo é menos do que ser Deus. Mas por tão menos. Ah, é porque eu não sei se você sabe, Alana, mas eu fundei a igreja praticamente junto com o pastor Costa Neto. Ok. E aí, isso considera que é menos do que ser Deus, aqui do que Jesus estava falando. Ah, Elana, não sei se você sabe, mas é porque eu acabei de ser convidada recentemente, e aí eu sou um coordenador pastoral. Legal, maravilhoso, nós honramos isso. Mas, se nem o próprio Jesus Cristo considerou que o ser igual a Deus era uma coisa que ele devia se apegar, se isso fosse impedir que ele fosse ser servo das pessoas, quanto mais qualquer coisa. Ah, é porque eu prego. Ah, é porque eu sou do louvor. Ah, é porque... Gente, vocês concordam que tudo é menos do que o próprio Jesus, que era o próprio Deus? O valor contrário, o valor oposto, o valor no presente mundo, que é o oposto de ser humilde, é você se apegar ao poder. É você querer dizer que tem poder. E, gente, entende, todo mundo gosta de ter poder. Faz parte da natureza humana a gente sentir ali que a gente deu um passo acima, que a gente tem uma certa autoridade. Não é errado isso. Mas olha o que foi que Jesus fez com o poder que ele tinha. Ele submeteu isso à vontade de Deus para se tornar servo. Eu amo muito isso. E tem um outro versículo que é em 2 Coríntios 12, 10, que fala: pois quando eu sou fraco é que sou forte. Pois é quando eu sou fraco que eu sou forte. Então é a mesma coisa daquele que a gente falou no começo. Se você está se fazendo de forte toda hora na presença de Deus, é como se você estivesse enfraquecendo a presença de Deus na sua vida. Mas a partir do momento que não é que você se faz de fraco, é que você reconhece que comparado com Deus, você é fraco e está tudo bem com isso, porque Ele conhece a nossa natureza, Ele consegue se fazer forte em cada um de nós. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas para mim, eu fico começando a querer dizer assim, Deus, eu sou assim mesmo, olha que eu realmente tenho esse pensamento, e a minha tendência é ser explosiva mesmo. Então, assim, a minha tendência é querer ser fraca logo mesmo diante de Deus, para que a força dele comece a ser tudo que ela pode ser em mim. Seguindo.
Felizes os que têm fome e sede de justiça. Aquele que deseja e confia na justiça superior, justiça divina. Aquele que tem fome e sede de salvação. E olha que coisa, o valor contrário, o valor oposto no presente mundo seria justiça própria, ou em outras palavras, vingança. Eu gostei de trazer o valor oposto no presente mundo porque eles são muito fáceis da gente se identificar. É muito fácil a gente dizer assim, eu tenho muita fome e sede de justiça. Eu tenho, assim, se tu conversasse comigo só um pouquinho, tu ia ver como eu sou cheio de fome e sede da justiça. É mesmo? A justiça que é vingança ou a justiça que confia na justiça de Deus? Ou a justiça que confia que não é no nosso tempo, mas que Deus, que é soberano, que é perfeito e que é o dono de tudo, Ele tem uma justiça para mim e para você, que nos convida a ser felizes na condição de confiar na justiça que é de Deus e não na nossa. Mais uma vez, gente, a gente está falando que isso aqui, bem-aventurados os quê? Abençoados os quê? Felizes os quê? Não é feliz aquele que paga ali o troco na mesma moeda. Felizes os que têm fome e sede de justiça, sendo essa a justiça divina. João 3,17 diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Se esse não fosse o objetivo de Jesus, de Deus, na verdade, ele não teria enviado um Salvador. A gente fala muito isso na igreja. Ele teria enviado o quê? Um condenador. Ele teria mandado alguém para fazer vingança, para fazer justiça, olho por olho, dente por dente, mas ele mandou um Salvador, porque desde o princípio ele sabia que a nossa justiça não era suficiente para o que a gente precisava. Gente, vamos lá, vocês estão aqui? Felizes os que? Continuando. Felizes os misericordiosos, aqueles que se preocupam com o bem-estar do outro, aquele que pensa nos interesses dos outros como se fossem os seus. O valor oposto é o egoísmo e a intolerância. Tem um versículo que é muito bom, muito bom, que está em Tiago 2, 12 e 13, e diz assim: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Presta atenção, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Misericordiosos, felizes os que são misericordiosos. E esse tem muito a ver com o que a gente acabou de falar. Quando a gente exerce misericórdia, quando a gente age com misericórdia com as pessoas, a gente está abrindo mão da nossa justiça e do que a gente acha que era justo ali para a pessoa, porque a gente está confiando que existe uma misericórdia que já foi estendida para nós e que hoje a gente tem a oportunidade de estender isso para as pessoas também. Felizes os misericordiosos. Felizes os que são intolerantes? Não. Felizes os egoístas? Não. Não no padrão do reino dos céus. Não no padrão do reino que estava por vir. Felizes os que não deixam passar nenhuma ofensa? Não. Felizes os misericordiosos. Vocês estão vendo aquela mesma tensão que a gente falou no começo? O esperado e o possível de ser realizado. A felicidade verdadeira com a felicidade passageira, porque eu não sei vocês, mas às vezes uma vontadezinha assim de mostrar o que era justo de verdade é uma felicidade passageira, não é não? É uma felicidade, só que é passageira. E a gente precisa, se a gente realmente confia que Jesus, o Filho de Deus, ele sabia o que ele estava falando, que isso é a verdadeira felicidade. Não a felicidade que dura uma conversa que você tem as melhores respostas. Não é uma felicidade que dura um momento e que depois acabou. É uma felicidade que é verdadeira porque, como a gente falou no começo, ela é eterna. Continuando. Felizes os
puros de coração. Os puros de coração. Aquele que é puro por dentro. Mente, vontade e emoções. E aí na versão da mensagem, na Bíblia a mensagem diz assim: abençoados são vocês, olha isso, que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Só isso já é uma lição, não é não, gente? A mente e o coração no lugar certo já resolvia 80% dos nossos problemas, se não 100%. Continuando. Assim vocês poderão ver a Deus no mundo exterior. Eu vou ler de novo. Abençoados são vocês, felizes são vocês, que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver a Deus no mundo exterior. Porque como fala a palavra de Deus, assim como são os nossos olhos, assim a gente vê a vida. Então, se a nossa mente e o nosso coração eles estão no lugar devido dentro de nós, adivinha? A gente começa a ver tudo diferente. Felizes os puros de coração. Diz aí se Jesus não sabia o que ele estava falando. Felizes os puros de coração. E adivinha qual é o valor oposto do puro de coração? É o coração que é crítico. É o coração que é maldoso. É o coração que ele não quer estar com a mente e o coração no lugar certo. Ele quer estar com a mente e com o coração aonde ele consegue se colocar no lugar que ele acha que é devido. Ele assim, eu e você, para ser bem sincero. Porque isso aqui é para todos nós. Não é não? Felizes os puros de coração, porque o que Jesus está dizendo assim, aqui é assim, filha, ou filho, ou meus seguidores, se eu estou dizendo que felizes são os que são puros de coração, o que eu estou te dizendo é que são infelizes no meu reino e infelizes nos meus parâmetros, aquele que tem um coração que acha que sabe de tudo, aquele que é crítico sobre tudo que acontece ao seu redor. Gente, isso daqui é para a gente olhar e para a gente pensar, eu quero a felicidade ali passageira de um momento, porque eu consegui, eu fui o cara, e eu descobri uma coisa sobre uma pessoa que ninguém sabia? Ou eu fui pura de coração e eu confiei na recompensa divina, que presta atenção na recompensa que a palavra de Deus fala para os puros de coração. Os puros de coração verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Então, a pergunta que a gente tem que se responder é: o que é que vale mais? A recompensa divina ou a recompensa que a gente vai conseguir ali para a gente? Tem um Salmos que diz, Salmos 24, 3-4, que diz assim: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu lugar santo? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Mais 2. Felizes os pacificadores. Esse é muito bom. Os pacificadores. Os pacificadores são aqueles que zelam pela paz verdadeira. Na verdade, deixa eu falar uma coisa. No passado, que a gente estava falando, tem uma frase do nosso pastor Costa Neto que a gente precisa aplicar e que a gente não pode esquecer nesse contexto. Ele diz assim, eu prefiro errar acreditando nas pessoas, tendo um coração puro, do que errar tendo sido crítico e tendo condenado as pessoas. Eu prefiro errar acreditando nas pessoas do que acertar condenando e julgando as pessoas. Porque quem tem o coração puro pode até ser que erre, mas vai ter errado com a intenção de ter esperado o melhor da pessoa, de ter acreditado que ela pode ser diferente, de ter confiado que o mesmo Deus que fez o que Ele fez na minha e na sua vida, Ele pode também fazer na vida daquela pessoa. É a paz que acha que é como se fosse só a ausência de um conflito. Está tudo em paz porque não está tendo briga. Enquanto, na verdade, para cada um de nós, a paz não é não estar tendo briga. Não é a ausência do conflito. Para cada um de nós que está aqui, paz é a presença plena de Deus.
Paz não é ausência do conflito, é para mesmo que a gente esteja passando por uma situação de conflito, a gente tem uma paz que a palavra de Deus fala que excede todo entendimento, que vai para além de tudo aquilo que a gente pode racionalizar. Mas ela está disponível para mim e para você, porque paz não é a ausência de um conflito, ela é a presença de Deus na nossa vida. E o último que ele fala são felizes os perseguidos por causa da justiça. O que já é contraditório só desde então. Felizes os perseguidos? Como assim? Felizes os perseguidos por causa da justiça. Aquele que é comprometido com o que Jesus estabeleceu a qualquer preço. Aquele que entende que a cruz vem antes da coroa. E que entende que o deserto vem antes da terra prometida. Os perseguidos por causa da justiça. E olha a recompensa. Porque deles é o reino dos céus. Porque dele é o reino dos céus. O valor oposto a ser perseguido por causa da justiça é você ter o conforto como seu objetivo de vida. Eu vou ser perseguido por causa de justiça? Não, muito obrigada. Deixa que eu só venho para o culto, quando eu gostar de quem vai pregar, depois eu vou embora, depois eu não falo nem com ninguém, porque para mim o conforto é o meu objetivo de vida. É mesmo. Porque no reino dos céus esse não é o padrão do que é feliz, não. Felizes os perseguidos por causa da justiça. E às vezes a gente não é nem perseguido. Não é nem sobre perseguição. Porque no versículo ele fala assim: tenham como motivo de alegria quando os insultarem, quando os chatearem, quando chamarem de vocês de coisas, porque vocês vão estar se juntando em um time dos profetas que já passaram por isso. Gente, que coisa é essa? E às vezes, quando alguém critica a gente por qualquer coisa em relação à nossa fé, a gente ora para Deus dizendo assim: oh, Deus, me livra. O Senhor não está vendo, não, que isso aqui eu estou fazendo para o Senhor. Enquanto Ele próprio está falando a palavra dEle, felizes são vocês se perseguirem vocês. Porque se você não tiver nenhum motivo para você ser perseguido pela sua fé, por que alguém ia te criticar? Eu vi uma frase essa semana que estava perguntando assim: quem é que você está chateando com a sua vida? Porque se você está fazendo a diferença, você deve estar chateando alguém. Porque se está agradando demais todo mundo, quem é que você está chateando? Eu espero que não seja o Espírito Santo. Eu espero que não seja Jesus Cristo. Eu espero que não seja o que Ele está dizendo que é o que entristece o coração dEle e que isso esteja chateando o coração dEle. Eu espero que não seja aquilo que devia fazer você chorar porque está fazendo o nosso Deus chorar. Seja aquilo que, na verdade, você está preferindo rir ali um pouquinho, a felicidade passageira. Vocês estão entendendo, gente? Felizes os perseguidos por causa da justiça. Que honra poder ser perseguido por causa de uma justiça dessa. Que honra poder ser contado nesse meio aí, com esse time de heróis que a gente tem na história da nossa fé. E olha esse versículo. Isaías 53, 12. Falando de Jesus. Ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Jesus, ele foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Eu queria voltar aqui um pouquinho, porque eu quero ler agora todas as recompensas que são as recompensas divinas. Porque se a gente vai ser feliz no padrão do que é o padrão do reino dos céus, a gente precisa saber que a nossa recompensa não vai ser a recompensa que está lá no Instagram, enquanto a gente está passando, está dizendo: faça isso e você vai ganhar essa promoção, essa é uma oferta. Não, acho que não. A recompensa divina não é a recompensa que
que vai estar todo mundo falando aí. A recompensa divina é o que vai estar falando na palavra de Deus. Esse é o nosso filtro. E presta atenção. A nossa recompensa é que nós veremos, nós teremos o reino dos céus. A nossa recompensa é que nós seremos consolados. Será que você pode fechar os seus olhos e ouvir isso como quem escuta do próprio Deus? Filho, filha, felicidade para mim é outra coisa, mas escuta só o que é a minha recompensa para você. Recompensa que pode ser que não seja só por um momento, pode ser que demore mais um pouco do que você acha que é o devido, mas escuta o que é a minha recompensa. Filho, filha, você terá o reino dos céus. Filho, filha, você será consolada por mim. Filho e filha, você receberá a terra por herança. Filhos, vocês querem justiça, vocês querem a minha justiça, pois eu garanto a vocês, vocês serão plenamente satisfeitos. Filhos, vocês têm sido misericordiosos, pois eu digo para vocês, vocês obterão misericórdia. Filhos, vocês têm guardado o coração de vocês e vocês têm colocado a mente e o coração no lugar certo. E eu digo para vocês, vocês verão a mim, vocês verão a Deus, como consequência de um coração que é puro. Vocês têm sido contados entre os pacificadores, e por isso vocês serão chamados filhos de Deus. Não aqueles que ouviram falar de Deus, não aqueles que já leram alguma coisa a respeito de Deus, mas filhos de Deus. Filhos, vocês têm sido perseguidos por causa da minha justiça. E a minha recompensa divina é que o reino dos céus é de vocês. O reino dos céus é de vocês. Será que você pode ficar de pé?